A paz do Senhor, tudo bem? Pastor Divino Silva falando aqui diretamente do Instituto Vida, trazendo esta aula sobre a educação cristã, falando um pouco sobre a capelania. São diversidades de matérias, de assuntos, mas hoje nós estamos falando da capelania cemiterial. No vídeo anterior, na aula passada, nós falamos sobre tipos de morte: morte clínica, morte real, morte aparente, morte absoluta, características gerais da morte e também uma diversidade de textos bíblicos, porque a morte ela é inevitável, como fala Hebreus capítulo 9, o verso 27, e como ajudar os familiares enlutados no momento da perda. Esta é a aula anterior. Agora nós vamos falar sobre as dicas importantes para a realização da cerimônia fúnebre, que não pode ser chamado de culto fúnebre, sim é uma cerimônia. A cerimônia fúnebre é uma tradição muito comum em várias religiões evangélicas, e cada denominação, cada igreja tem um sentido real para realizar esta cerimônia. E uma maneira bastante bonita de se despedir de um ente querido é fazendo as homenagens à família. Inclusive tem pessoas que quando vai fazer o cerimonial, fala como se a pessoa estivesse ali, ela não está. É por isso que a palavra de consolo, ela deve ser direcionada diretamente aos familiares. E assim você vai ajudar a acalmar o coração dos que perderam o seu ente querido e tem ali as suas emoções, e cada um se expressa de uma maneira. E você vai aí preparar a chegada do corpo, a chegada do falecido, e também os familiares vão estar ali prontos para ouvir o seu aconselhamento, a sua palavra. É por isso que você deve estar sempre bem centralizado no quesito chamado capelania cemiterial. Apesar disso, muitas pessoas têm dúvidas em relação a como realizar e o que fazer no cerimonial. E um dos detalhes é ser simples e ser bem objetivo. É importante que o capelão, o assistente social, o assistente espiritual, o orientador, o missionário, o pastor, a missionária e demais outros, saiba como agir e como realizar uma cerimônia fúnebre. E é esse detalhe que nós estamos falando. Seja ela na residência, ou seja ela no templo ou no anexo. Inclusive eu quero aproveitar e aconselhar que os pastores que realize o cerimonial fúnebre numa residência ou em um outro local, num anexo, em um local específico para aquilo, não no local de culto. Mas se não havendo, pode realizar na igreja, mas um aconselhamento, propriamente dito, deveria ser um local mais apropriado para aquilo. Vamos entender? Em outro vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre esse aspecto. As dicas: compareça pelo menos 1 hora antes no local do cerimonial. Tem que comparecer antes, não chega-se muito em cima, tá bom? Atente-se às partes burocráticas da funerária. A funerária já tem todo o seu sistema burocrático, é por isso que você deve conversar ali com o pessoal da funerária, saber horário tanto do cerimonial, porque eles já vão estabelecer, olha, às 17 horas vai ser o enterro, então você vai realizar 1 hora antes, 1 hora e 15 minutos antes. Não é bom passar de 1 hora e 15 minutos de uma cerimônia fúnebre. E observe também sobre os familiares, aqueles que estão mais prontos para te atender, que têm um equilíbrio emocional mais apurado. Evite discutir com a família sobre enterro ou cremação, de horário, não discuta nada. Você está ali para ser um orientador, um auxiliar da família naquele momento tão difícil. Não entre em discussões religiosas. Por exemplo, se aparecer uma outra pessoa de um outro credo, não entre em questões religiosas, de discussões, de briga, nem nessa questão política em relação ao acontecido ou em relação à cerimônia.
desde que a família te veja como assistente religioso e amigo. Não pode te ver só como um religioso, tem que te ver também como uma pessoa amigo da família. Vamos para mais uma dica. Após o sepultamento, permanecer no local. Tem que permanecer 30 minutos, 45 minutos, 1 hora, tem que permanecer. Depois, no outro dia, faça uma visita novamente aos familiares. Porque se você faz só o cerimonial, vão entender que você é só uma pessoa religiosa. Mas se você fazer a visita, vão entender que você é uma pessoa amiga, está pronto para dar conselhos. Observe se a família precisa de algum auxílio social. É por isso que o assistente social, nesse caso o assistente espiritual, ele tem que ser uma ligação entre a sociedade, comunidade e a família do falecido, porque ele vai entender e vai saber como auxiliar e como ajudar em diversidades diárias. Então, após você observar se a família precisa de algum auxílio social, você vai também observar e envolver ou fortalecer o vínculo dos enlutados com a sua igreja e comunidade. Tem gente que às vezes quer fazer tudo de uma vez em um cerimonial. No cerimonial ele quer falar sobre a vinda de Jesus, a salvação, o pecado, o plano de Deus para a salvação da raça humana, sobre anjos, sobre espírito, sobre tudo, em um cerimonial, e às vezes enfatiza muito e pega as pessoas no pé, no alto das suas emoções. E às vezes as pessoas tomam certas decisões e depois não dão conta, porque falta o auxílio. Então deve ter esse cuidado no cerimonial para não ser enfático demais, religioso demais e espiritual demais, apesar que é uma palavra de consolo. E nós vamos, na próxima aula, já vamos concluir aqui esta nossa segunda aula da capelania fúnebre ou cemiterial, dando uma dica importante. Seja você, seja calmo, seja um conselheiro, seja amigo, e traga sempre aí uma mensagem de fé e de esperança à família em luto. Na próxima aula, nós vamos falar sobre as passagens bíblicas, dados sobre a pessoa falecida e sua família, a mensagem. Vamos falar sobre a bênção pastoral no cemitério, entrega do corpo à terra e a bênção pastoral final. Na nossa próxima aula estaremos falando sobre esses aspectos e falando um pouquinho sobre João capítulo 11. Então, abraços, pastor Divino Silva, venha conosco, faça capelania, capacite-se, se prepare para atender melhor ainda a comunidade e a sociedade que espera por você. Abraço, pastor Divino Silva, tudo de bom para você.